Mas nós vamos falar mais sobre ambiente político agora com Leonardo Barreto, que é PhD em Ciência Política pela UNB e diretor da Vector Relações Governamentais. Leonardo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer falar com você. Bom, mais do que a CPI da Covid, que a gente está vendo esse impasse aí, a falta de respostas a vários questionamentos, nós tivemos desde ontem o ensaio de crise e muita polêmica em torno do desfile militar que aconteceu em Brasília, não é? Que houve uma mudança, embora seja uma atividade rotineira, que acontece todos os anos, houve mudança de trajeto, houve coincidência com o dia marcado para a votação da PEC do voto impresso pela Câmara. Eu queria saber, do ponto de vista político e da posição do presidente Bolsonaro, qual é a sua avaliação em relação a essa situação? Como você disse, Denise, foi um movimento muito inusitado, né? Exercícios como esse acontecem todos os anos, então, em tese, não há nada de extraordinário nisso. No entanto, a pirotecnia, né, desses tanques passarem à frente do palácio, haver um convite, né, do presidente para que ele possa assistir e participar, é, tem o seu conteúdo, né? E aí isso acaba levantando muitas narrativas. Na verdade, como a gente é acostumado em política, a narrativa ela é mais importante até muitas vezes do que o fato. O fato em si não tem muito significado, né? Porque o exercício aconteceu, acontece todos os anos, e ninguém acredita que as Forças Armadas realmente queiram passar por elas sinais, né, para o processo político. Mas aí você tem narrativas de ambos os lados, né? Do lado do presidente Bolsonaro há claro, uma clara tentativa, né, de parecer ao lado das Forças Armadas. Ele enfrenta um processo político difícil, ele se sente isolado e perseguido, principalmente pelo Poder Judiciário. Então, ele busca elementos, né, que possam dar a ele alguma narrativa de força. E por parte da oposição, há vários candidatos a deputado Márcio Moreira Alves, né, que foi aquele que fez o discurso para que as esposas dos militares não dormissem com eles à época da celebração do AI-5. O que eu quero dizer há muitos incendiários também do outro lado, né, que tentam também dar a esse evento um significado maior, com o objetivo de criar uma narrativa política que desfavoreça. Então, temos um exemplo, né, de um evento ordinário, um evento banal, né, mas que ganha um outro tamanho em função das narrativas políticas que são desenvolvidas nos dois lados do processo político hoje no Brasil. Agora a gente vê o presidente com problemas sérios em relação ao judiciário, esse questionamento direto que ele faz à atuação do ministro Barroso, que comanda o Tribunal Superior Eleitoral, não é? Críticas também a Alexandre de Moraes, que o incluiu no processo das fake news. Agora, é no legislativo que ele pode sofrer a derrota em relação ao voto impresso. Foi lá que não houve uma articulação política suficiente para passar, que essa que é uma das principais pautas do presidente. Então, há um problema de articulação também com relação ao Congresso, e até a forma como o presidente colocou, talvez tenha criado uma resistência maior, até por parte daqueles que defendiam alguma alteração, não é? Exato. Essa bandeira do voto é uma bandeira até anterior ao próprio Bolsonaro, né? O Congresso já aprovou o retorno do voto impresso em outras circunstâncias, e há uma condução ruim dessa discussão, porque num determinado momento o presidente Jair Bolsonaro ele abandona a questão do voto impresso e passa a questionar a própria neutralidade da justiça, né? No momento da live em que ele disse que o órgão que liberou o presidente Lula, o ex-presidente Lula, para concorrer, é o mesmo órgão que vai fazer a eleição, o mesmo órgão que vai apurar os votos e que vai julgar eventuais acusações de fraude, ele levanta uma dúvida sobre a organização de uma eleição
algo que não ocorreu no Brasil, pelo menos desde a República Velha, né, quando esse era um problema muito crônico e muito sério. E, a partir daí, ele tira a justiça eleitoral, se bem que ela também já tinha adotado uma postura ruim, é, que passa a atuar como se fosse uma parte dessa discussão e não apenas um órgão decisor dos acordos feitos pelos grupos políticos. Uma regra eleitoral, ela é decidida pelos grupos políticos. Cabe à justiça, como um órgão que a decide, que a executa, né, apenas definir como aquilo que foi acordado vai ser realizado, mas a justiça acaba se comportando como uma parte desse processo, como se fosse um partido político com opinião, né, a respeito da existência, da necessidade ou não do voto impresso. E aí essa discussão ela fica tão complicada que o presidente Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, acaba achando uma solução quase salomônica, né, de dizer, olha, quem vai arbitrar esse processo são os deputados, né, e traz essa decisão para o plenário e manda um recado para os dois lados dizendo, vocês vão ter que aceitar o que sair daqui. O problema, né, para o presidente Bolsonaro e para as pessoas que apoiam o voto impresso auditável, de que, como se trata de uma PEC, você vai precisar de 308 votos. Né? Então, essa situação acaba sendo complicada. E o ato de apresentar tanques, né, mesmo dentro das circunstâncias que a gente conversou, não ajuda muito, né, nessa discussão. É uma pena, porque é uma discussão importante. Como eu digo, em democracias liberais as pessoas têm o direito de duvidar. Né? Você não pode simplesmente dizer, não, você está proibido de duvidar da urna. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Democracias liberais, o direito de duvidar é um direito sagrado. Mas o processo político eleitoral foi contaminado, contaminou essa discussão e ela acaba se dando sob circunstâncias muito negativas. Agora, como fica a posição do presidente Bolsonaro junto ao Congresso, no caso de uma nova derrota hoje dessa proposta? Se fala de outras estratégias, o próprio presidente sinalizou essa possibilidade, mas a insistência em mandar matérias ou deixar essa discussão lá para as eleições de 2022, ele vai ter apoio maior entre os parlamentares? Olha, Denise, eu acho que se o presidente não aceitar a decisão, vamos pensar em dois cenários, né? Se a Câmara passa a PEC, o presidente ganha força, né? E aí essa discussão ela se transfere para o Senado, que, em função da CPI, é um ambiente mais hostil. E aí a crise ela tem um viés até de agravamento. Tá? Agora, se a Câmara rejeitar, o presidente Bolsonaro vai ter que entender que não é apenas a justiça que bloqueou essa mudança, né? Que também foi o Congresso Nacional. O risco do presidente não aceitar criar uma área de problemas com os parlamentares, entre muitas outras. Né? Por exemplo, hoje se discute a questão do fundo eleitoral também. Eu não acredito que isso acabe para um processo de impedimento, alguma coisa dessa natureza, porque não existe muito interesse em quase ninguém ali no Congresso de caminhar para isso. Né? O próprio PT prefere muito mais enfrentar o Bolsonaro no ano que vem do que o Mourão. Os setores da economia não querem um risco de paralisação do país depois de tantos retrocessos econômicos. Né? Só para a gente ter uma grandeza, no ano do impeachment da Dilma, o país caiu 3,5% no PIB. Na pandemia, caiu 4,2%. Ou seja, você vai frustrar de novo as expectativas de crescimento em função de uma confusão política. Né? Então, os setores da economia também não devem apoiar
Então, assim, o cenário seria, caso o presidente Bolsonaro não reconheça e mantenha o pé no acelerador nessa questão, seria um momento dessa situação, desse desconforto, mas que já virou até um modus operandi normal, né? Assim, hoje, boa parte do Congresso pensa que o que o presidente Bolsonaro fala não se escreve, né? Do ponto de vista das ameaças, etc. E tocam uma agenda com Lira, Paulo Guedes, tocam uma agenda quase que independente do governo, tocando o país. Então, eu entendo que mesmo que o Bolsonaro acirre um pouco, eu não acredito que esse processo ganhe contornos de impedimento dentro do Congresso, não. Não, eu falava em termos de enfraquecimento, né? Não deixa de ser uma Isso. derrota numa bandeira que ele defendeu tanto, e a votação vai ser hoje do voto impresso, como você disse, foi até uma estratégia de Arthur Lira para jogar para a Câmara essa decisão, que, como se chama, de uma PEC, tem que ser aprovada por dois terços. 2 terços dos deputados em duas votações, e depois a situação se repete também no Senado. É muito difícil que passe, né? Arthur Lira não conta com essa possibilidade, mas ele jogou essa discussão, né? E vale lembrar que na comissão já foi derrotada a proposta por 23 a 11 votos, então houve uma diferença muito grande, não é? E a gente viu no meio do caminho, como eu disse, alguns deputados até mudando de ideia, que eram favoráveis a algum aprimoramento, mas não gostam da forma como a situação foi colocada, não é? Então, é nesse sentido que eu falava. Se seria uma demonstração de enfraquecimento, sendo que o presidente não demonstrou tanto esforço no corpo a corpo com o Congresso, que a gente sabe que muitas vezes dá resultado, né? Exatamente, Denise. E acho que isso vai acabar complicando um pouco, amplifica essa sensação de isolamento do presidente, você tem toda a razão, e isso no momento em que ele, por exemplo, procura um partido para se filiar para poder concorrer, né, nas eleições do ano que vem. Eu acho que mais do que a questão da eleição em si, do voto impresso em si, o que chama a atenção do Congresso, ou pelo menos isso é o que a gente escuta muitas vezes, é que há uma porção de pautas positivas que o presidente Bolsonaro poderia usar a seu favor, inclusive na consolidação da sua candidatura para o ano que vem, que poderia atrair o apoio, atrair a adesão, recuperar uma parte da popularidade, e o presidente simplesmente ignora isso em função de outros conflitos, né, que ele prefere. Por exemplo, a gente está às vésperas de votar um aumento no Bolsa Família da ordem de quase 50%, você tem uma perspectiva de crescimento de 5,5%, uma recuperação do mercado de trabalho que pode gerar aí 3 milhões de empregos formais até o final do ano. Então, há um conjunto de pautas positivas que o presidente poderia explorar, mas em função de uma questão até um pouco menor, né? Embora eu sei que para os apoiadores do voto impresso isso é muito importante, e é importante para toda a sociedade, mas enfim, em função da maneira como isso foi conduzido, se cria um cenário que começa a assustar, inclusive, o pessoal da economia, dizendo assim, opa, pode haver um problema político, pode haver um problema fiscal, freia investimentos, aquelas previsões de crescimento podem não se cristalizar. Então, assim, o governo teria um conjunto de coisas positivas que, se ele explorasse, o Congresso iria junto, né? Ou uma parte grande do Congresso iria junto, mas o presidente prefere uma outra estratégia, né? De Certo. manter todas as fileiras mobilizadas. E clima de conflito, deputado e senador costumam não gostar, especialmente em véspera de ano eleitoral. É isso, vamos aguardar então o resultado da votação. O início está marcado hoje para as 18 horas, não é? Até lá já o exercício militar já terá saído de Brasília, mas é isso. Eu agradeço muito a participação do Leonardo Barreto, que é PhD em Ciência Política pela UNB e diretor da Vector Relações Governamentais. Leonardo, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise. Boa tarde.